Breakpoint, aquele momento em que pausamos as notícias e trazemos pra você um caos, uma história, algo que resolvemos contar ou que vocês também pediram através dos comentários, viu? Na semana passada nós falamos aqui um pouquinho de empreendedorismo a pedido de um dos nossos compiladores. Ih, que susto. Minha garrafa. A água do Gabriel abriu ali, eu tomei maior susto, perdi até o que eu tava falando. Mas... E vamos continuar essa pegada aí, falando de gestão, do nosso lado empreendedor. E aí decidimos falar, especificamente, até foi sugestão também, como que nós conseguimos escalar a nossa empresa de desenvolvimento. Então, pegue o seu caderninho, anota aí as dicas de Gabriel e Vanessa. Vamos rememorar um pouco, porque a gente abriu nossa empresa em 2001, mas a gente só conseguiu realmente, de certa forma, trabalhar como empresa de uma forma mais consistente a partir de 2005, quando a Vanessa, que é a empresária do casal, que ela veio trabalhar realmente full time na nossa empresa. E aí eu estava trabalhando em outras empresas, e aí a gente decidiu, de certa forma, foi um pouco ao acaso, a gente, de certa forma, a gente estava fazendo MBA também em gestão empresarial, então isso ajudou a gente a abrir um pouco nossos olhos em relação ao que a gente queria com o nosso negócio. E aí nós decidimos, a partir de um cliente, a gente já tinha lá um cliente com uma loja virtual, né? Sim, isso porque a história da nossa empresa, ela não começa ela sozinha, né? Tudo corre muito em paralelo. Então, o Gabriel ainda trabalhava para outras empresas, eu também trabalhava com aquele, né? O trabalho CLT ali, full time, a gente fazia faculdade, a gente fazia assim, muitas coisas ao mesmo tempo. E a empresa também surgiu nesse meio do caminho. A gente começou a atender um ou outro cliente e nós vimos que aquilo ali poderia ser, de fato, um caminho para a nossa carreira. Então, nós gostamos dessa ideia e resolvemos apostar no momento em que eu deixei de trabalhar ali como CLT e passei a focar somente na empresa. Ou seja, não surgiu nada como o pessoal faz hoje. Eu tenho uma ideia, vamos montar uma startup. Isso, vamos alavancar, a gente faz um MVP investidor anjo de algum produto e aí depois a gente vê o que vai dar, gera valor para a empresa, depois vende ela. A gente não pensou dessa forma. Acho que foi bem aquele modelo mais antigo, assim, e comum também demais de se ver, né? Você começa trabalhando ali meio que de forma quase que amadora, né, naquela empresa, vai aprendendo um pouco mais e depois você vê que você, de fato, tem um negócio ali na sua mão. Então, acho que foi meio que isso que aconteceu com a gente. E naquele momento em que eu e Gabriel decidimos, não, então a partir de agora vamos apostar na empresa, eu vou ficar full time aqui pra gente conseguir crescer com o negócio e até o momento em que o Gabriel veio, de fato, a trabalhar também somente na empresa, né? E aí a estratégia foi a seguinte, a gente não queria, na verdade, trabalhar como uma agência web, desenvolvendo sites e essas coisas para cliente, porque na nossa cidade ali em Petrópolis já existiam muitas empresas fazendo isso e a gente, de certa forma, queria se diferenciar. Uma das coisas que a gente pensou na época foi que, como lá existe um nicho muito grande, a gente já contou isso lá no Código Fonte, provavelmente aqui no compilado também, acho que né? Até da última vez a gente falou um pouquinho, a gente só vai detalhar um pouco mais aí agora. E aí, como a gente quis atuar nessa área do nicho de moda, e a gente já tinha ali um cliente em vista, aí a gente decidiu, poxa, vamos então criar um produto, na verdade, que acabou se transformando num framework, especificamente para desenvolver soluções para essa área, que tem as suas demandas específicas, principalmente porque lá em Petrópolis, grande parte das empresas que atuam nesse setor são fábricas, são confecções, então eles exportam produtos. E não é só uma venda de uma loja, não é de beira de varejo, rua, né? Exatamente. Existe a venda varejo, mas o atacado é o que pesa ali para eles. Então, tinham várias particularidades que a gente foi aprendendo, em especial com o nosso primeiro cliente, que era uma fábrica bem grande, já estabilizada de muitos anos na empresa, e que esse cliente meio que apostou. Ele entendeu que a gente ia entregar um produto interessante para ele, e nós trocamos muitas ideias e aprendemos muito com ele. Então, a partir dele é que a gente criou esse nosso framework, né? Que nós chamamos ali um framework de moda, que atendia esse tipo de cliente. Aí vem a primeira dúvida. Mas como você conseguiu esse primeiro cliente? Muita gente pergunta isso pra gente. Bom, primeiro eu atuava dentro do BNDES. Eu trabalhava no BNDES na época. Então, a experiência que eu tinha em trabalhar em empresas grandes ajudou, de certa forma, a abrir essa porta. Mas o que acho que foi o grande diferencial foi o seguinte: a gente caprichou na proposta e entregamos tudo o que foi pedido com o prazo certinho. Então, a nossa comunicação com os clientes sempre foi muito aberta,
muito sincera e nunca deixamos de entregar nada. E acho que isso é que fez muita diferença aí, talvez por uma deficiência local, né? Que as pessoas, às vezes, marcavam comigo e falavam, nossa, mas pelo menos você me entregou a proposta. Porque muitas pessoas desmarcavam e não entregavam a proposta. Entregava a proposta, quebravam os prazos. Quebravam os prazos, não tinha mínima justificativa. Exato. Então, cara, a gente fez ali um trabalho bem feito com os primeiros clientes e o pessoal passou a ter confiança nas nossas entregas e na nossa empresa. Então, isso foi crucial. E depois, nos outros clientes, né? A gente não fez bem feito. Não, fez. Só nos primeiros. Só nos primeiros. Não. Mentira, mas isso foi importante para que a gente conseguisse criar essa rede. Então, né? Isso aí serve tanto para quem quer empreender, quanto trabalha como freelancer, trabalha também dentro de uma empresa, a sua comunicação, né? Eu lembro da primeira reunião que a gente fez com esse cliente, ele chegou para a gente e falou assim, nossa, sabe o que eu gostei de vocês? Que vocês responderam a minha proposta. Eu liguei para 2 ou 3 empresas já e elas não me responderam. Ou seja, você veja que esse tipo de comunicação, de venda, de você fazer contato, você ir lá entender a demanda do cliente e entender realmente, porque não foi só numa reunião que fechou, a gente fez várias reuniões e o que a gente mostrou para ele foi, olha, a gente tem o conhecimento, a gente quer entender todas as suas dores. Agora, a gente quer também, com a nossa empresa, criar um produto em cima disso. A gente deixou isso claro para ele. Tanto é que a gente falou assim, a gente vai demorar um pouco mais para te entregar, mas qual vai ser a vantagem? Você não vai pagar o valor cheio, na verdade. Você vai pagar menos que os outros clientes depois, porque você vai servir ali como um focal point ali de todas as informações que a gente vai precisar. E aí o cliente abraçou a ideia, gostou e deu certo. Deu certo, exatamente. Então, a partir de uma entrega muito bem feita, com tudo muito bem planejado e deixando isso muito claro com o cliente, o que estava sendo feito, a gente conseguiu partir para indicações e aí isso cresceu muito rapidamente, né? A gente conseguia entregar num prazo pequeno, um trabalho bem feito e que ao longo do tempo a gente foi incrementando outros serviços. Então, nós víamos, por exemplo, que o cliente de moda não tinha como fotografar as suas peças. O que nós fizemos? Incluímos isso no nosso serviço. Não, então, a partir de hoje, a gente vai ter aqui como você mandar as suas peças, a gente fotografa as peças e coloca ela no site para você. Nós fomos entendendo a demanda desse nicho que nós estávamos trabalhando, fomos colocando outros serviços e isso fez com que a gente virasse referência ali no momento na nossa cidade. Então, né? Em poucos meses, a gente conseguiu muitos clientes ali, dessa área simplesmente por indicação. E isso não só na parte de desenvolvimento, mas na parte de organização da empresa, porque a gente já tinha, por exemplo, pacotes pré-montados para clientes, a gente já pensou o sistema dessa forma, a gente já tinha as propostas já pré-prontas, então a gente conseguia responder rápido. A gente, quando ia fazer, por exemplo, uma reunião depois que a gente atendeu esse primeiro cliente, a gente já chegava às vezes, porque muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Então, como a gente já adquiriu um conhecimento do nicho, a gente já conseguia falar a mesma língua do que a pessoa queria. Uhum. E como a gente já tinha atendido alguns clientes, quando você vai com a solução pronta e você fala a mesma língua, sabendo quais são as dores daquela pessoa, cara, o contrato é praticamente assinado ali. Você pode cobrar o valor ali, o que você quiser, praticamente, que a pessoa fala assim, nunca ninguém me falou dessa forma aqui, ou nunca ninguém me mostrou que já tem uma solução para mim. Ou seja, você vai agregando valor ao seu negócio pelas suas experiências que você já tem. E aí a cada cliente você tem que ir aprendendo e se adaptando, e aí quando você vai vender um outro produto, você já diz, olha, eu posso fazer assim, 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 assado, assado. Pode funcionar para você dessa forma ou não. Então, basicamente, a gente só ia para as reuniões, depois de um tempo, para fechar o contrato. Né? Sim. E, obviamente, depois foram surgindo outros clientes de outros nichos, porque aí essas próprias empresas indicavam, não, preciso de alguém para fazer um site de uma pousada, um sistema de uma pousada. Pô, olha, fulano me atendeu super bem aqui, fazendo o meu sistema aqui para minha loja. Entre em contato com ele. E aí, assim, a gente já tendo ali uma base de clientes interessantes de um mesmo nicho, a gente conseguiu ia galgareando outros clientes de outros nichos, né? Então, durante muitos anos nós participamos ali, até hoje tenho contatos e ainda tenho alguns clientes dessa área, né? Então, esse foi uma das estratégias que a gente adotou lá no início para conseguir clientes de um determinado nicho. Isso quer dizer que você deva fazer isso
Não sei. Eu acho que cada um tem que adotar uma determinada estratégia. Eu acho que quando a gente vai para um nicho específico e se especializa nele, eu acho que as chances de você conseguir abrir portas são maiores, né? Porque a concorrência, quando você tenta fazer de tudo, é maior. Então, aí você tem que criar outros tipos de diferenciais, né? Então, pode ser que, para um primeiro momento, tentar se especializar seja uma excelente estratégia. Tanto aí para freelancer, quanto para quem quer empreender também. Se você curtiu essa história do Breakpoint e quer saber mais sobre o nosso lado empreendedor, diz aqui nos comentários o que você quer saber. Eu acho que a gente pode continuar, né, nessa pegada de gestão, empreendedorismo. Eu acho que é muito válido para a nossa área, né? Sim, sem dúvida. Agora, se você quer saber outra coisa também, coloca aí nos comentários que a gente traz aqui no Breakpoint. No Breakpoint. No Breakpoint.